vamos falar aqui o Congresso Nacional, né, vamos falar do Congresso Nacional e do Senado. A senadora Bia Kicis teve uma reunião, né, com alguns senadores, né, da oposição do governo e falaram que vão trabalhar, né, porque aqui, ó, vamos ver aqui, a senadora Bia. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Porque a culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. É isso aí, né? Então vai ser a pauta do Senado, vai ser aonde que os senadores, né, de oposição ao governo vão se dedicar, né? Vão se dedicar aí ao impeachment do Alexandre de Moraes, né? E o que eu ia falar? Uma coisa, gente, assim, o Alcolumbre, né? O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né? Não é isso? O Alcolumbre que tá lá no Senado, não é ainda? Hein, Aline? Calma. É o Alcolumbre. E aí o que acontece? Não, com o Mota. O Alcolumbre tem o rabo preso, né? O Alcolumbre tem o rabo preso. Porque acabaram, inclusive, de descobrir, né, um esquema de corrupção gigantesco onde o Alcolumbre está envolvido. Então, o Hugo Mota também tem o esquema do pai dele que foi descoberto agora, que é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, o Alexandre de Moraes adora trabalhar, né, com gente assim, que tem o rabo preso. Então, sabe quando que eles vão pautar? Ou o Alcolumbre, ou o Hugo Mota, né? Os dois presidentes, um do Congresso e outro do Senado. Sabe quando que eles vão pautar alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Nunca. Porque os dois estão envolvidos, a família deles estão envolvidos com corrupção, então eles nunca vão pôr isso como prioridade. Porque o Alexandre de Moraes, com certeza, deve ameaçá-los daquela forma, né? Os dois. E exatamente. E a Record Master Studio tá falando uma coisa certa. O Alcolumbre e o Mota precisam ser atingidos pela lei Magnitsky. E vou falar uma coisa para vocês, já tá na mira, tá? Os dois também podem ser os próximos a estarem perdendo seus vistos, né, de entrada nos Estados Unidos. Outra coisa, vamos falar aqui, eu tento dar uma resumida aqui, rápida, pra gente, né, dar uma abreviada para você. O que acontece? A anta da deputada Erika Hilton, né, foi fazer gracinha. Ai, o que é, né, com 190, quantos países tem no mundo? 195, 194, alguma coisa. Dê pra mim aí, Aline, alguma coisa assim. Isso. Ela falou assim, o que é? Então, sobram 193 países para se visitar. Então vou falar. 195 países. 195. Ela falou que o que é? Sobram ainda 194 países
para os ministros irem, e para o diretor da Polícia Federal, o delegado, o outro lá da PGE, da AGU, né, sei lá da onde também, essas pessoas que perderam seus vistos. Só falar uma coisa da senhora, que a senhora voltou, viu, deputada Érica Hilton, né? Exemplo de o que não ser na vida é você, deputada, né, que tentou falar lá sobre a escala 6x1, mas foi comprovado, né, que a senhora não bate cartão, né? Quando aparece lá é uma vez por semana para trabalhar, né, sua vagabunda, né, que tinha que estar lá trabalhando. Já trabalha 3 dias por semana, né, deputada? Né? E depois a senhora também contratou 2 cabeleireiros para depois falar: ah, eu fui ingênua, eu não sabia que podia contratar com dinheiro público, né? Desfilando com bolsa aí de não sei quantos mil reais, pulseira de quase 200 mil reais. Porra, deputado que ganha menos 40 mil reais, né? Pode ter uma pulseirinha de 200 mil reais. Uma deputada que ganha 40 mil reais pode ter uma bolsa de 25 mil reais, não é? Ah, me conta, Érica Hilton. Então vou informar para a senhora, que a senhora esqueceu de voltar a público, para falar que já mais 35 países, fora os Estados Unidos, irão taxar o Brasil. Tá bom, deputada? E volta também para falar que o nosso presidente conseguiu arrumar com a ONU, conseguiu arrumar com a OTAN, tá conseguindo arrumar com todo mundo. Agora o próximo vai ser Portugal, né? E Itália também já estão aí para deixar o Brasil, fora outros países que estão, né, para entrar aí, né, para concordar com os Estados Unidos, que nós estamos vivendo, né, aonde uma pessoa que nós não votamos, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, né, comanda o país. E comanda o país dando as suas canetadas, mandando prender, mandando soltar, né? Fora isso, ele manipula as pessoas, como manipula o senhor Alcolumbre e o senhor Hugo Mota, que tem passados, que tem o rabo sujo com corrupção, né? O Hugo Mota com seus familiares, com o pai, eu acho que o pai do Hugo Mota tá envolvido aí em só merda, né? O Alcolumbre naquele escândalo, mais um escândalo agora, só depois vocês põem aí, ó, Alcolumbre, outro escândalo no Maranhão, põe aí que vocês vão ver o que é, tá? Pra vocês verem que eu não tô falando bosta, tá? É que eu sou um cara que eu vejo tudo, vejo a parte de entretenimento, vejo a parte de política, porque nós temos que estar por dentro do que está acontecendo, né? E aí vamos continuar aqui falando desses ministros. Vamos falar aqui agora sobre como que é o Boca de Veludo, que ele é conhecido como Boca de Veludo. Como que é o nome, Aline? O Barroso. Da Barroso. Aqui, ó, aí ele foi questionado, o Barroso, lembra do Barroso, do ministro Barroso? Foi aquele que falou assim, perdeu o mané, sobre as eleições, né, as últimas eleições, lembra dele? Perdeu o mané, lembra? Que foi essa frase que foi posta lá na estátua com batom, não foi? Foi a frase dele, e a mulher tá na cadeia, né? Foi pra cadeia porque escreveu com batom, perdeu mané, né? Então vamos ver aqui, vou estar mostrando para vocês aqui. O Barroso foi questionado sobre ter perdido, né, o seu visto para os Estados Unidos, né? Aí olha só. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto.
Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição. Mas na hora de falar perdeu o Mané, ele falou, né? Agora de falar sobre perder o visto, né? Antes ele falava perdeu o Mané, agora se recusa a falar sobre a perda do seu visto, que é só o começo para esses caras, tá? Daqui a pouco todos eles vão entrar na lei Magnitsky, que é um meu. Tá? Se informe sobre o que é essa lei. Aí você vai saber o quanto que eles estão ferrados, né? O quanto esses caras estão ferrados, porque vai entrar mais gente nessa lista, tá? E vai entrar mais gente nessa lista, né? A taxação aí deve começar em agosto, tá? Não, eu acho que não vai ser 50% como foi falado, tá? Vai começar aí em 100% e pode chegar, gente, a 500%. Aí vamos ver nessa briga de braço aí quem que vai sair ganhando e quem que vai sair perdendo nisso tudo, né? Outros países, né, como eu já falei, outros 34, 35 países vão também taxar o Brasil, né? E o negócio vai feder. E vai feder para mais gente, como aqui o nosso amigo comentou, né? Vai sobrar pro Alcolumbre, vai sobrar pro Mota, porque a coisa que o Alexandre de Moraes adora é ter na mão estes fantoches com o rabo preso, com o rabo sujo, na liderança, né, de um Congresso Nacional ou de um Senado. E é isso que ele tem lá. 2 caras envolvidos, com as suas famílias envolvidos em corrupção, né, nas mãos dele. Ou vocês fazem o que eu quero, ou vocês já sabem o que vai acontecer. Não é mesmo? É muito difícil, viu, galera? É muito difícil mesmo isso, né? E aí teve uma declaração, não sei se vocês viram, né, do André Mendonça, né, um ministro do STF, falando sobre as atitudes do STF. Né? Essas pessoas falando, um próprio ministro do STF falando, né, sobre a atitude dos seus companheiros. Né? Aqui, ó. Minoria no Supremo hoje. Peraí. E entendo que realmente em algumas situações, eu sou minoria no Supremo hoje. E entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão, eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Eu sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Cara, tá lá. Não precisa, né, André? A gente, da sua declaração, né, André Mendonça, ministro André Mendonça, nós vemos isso todos os dias, através de uma ação, né, do excelentíssimo senhor presidente da República, Alexandre de Moraes, né, que é ele que está mandando e manipulando a tudo e a todos, não é mesmo? Então a gente viu aí, né, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, ele estava com a tornozeleira, pois era a tornozeleira dele, que a gente até falou aqui na nossa última live, né, e ele foi para o encontro do PL, né, lá em Brasília, e aí mostrou a tornozeleira, estava no horário dele, né, só que o Alexandre de Moraes tinha determinado que ele não poderia aparecer na internet, né, principalmente nas redes sociais, diretamente e nem indiretamente. Como que é possível uma pessoa pública, né,
que até antes de ser ex-presidente, mas uma pessoa pública que o Bolsonaro é, né? As pessoas gravarem e porem em suas redes sociais, né? E aí hoje tava um burburinho, porque desde ontem, depois daquela entrevista coletiva que ele deu para dezenas de jornalistas, né? Para dezenas de jornalistas, ele mostrou a tornozeleira, né, criminosos aí que já foram julgados, nem criminosos, julgados, condenados, estão passando pelo que ele passou. Eu achei sensacional o lance do pendrive, né? Todo mundo, não, porque foi achado um pendrive cheio de música gospel, né? Eu achei sensacional, que pra mim nada, ninguém me tira da cabeça que foi o Bolsonaro mesmo que deixou lá no banheiro pra Polícia Federal achar. E aí, olha, eu fui lá fazer xixi, porque a Polícia Federal foi no banheiro e saiu de lá com o pendrive. Né? Que todo mundo falou, nossa, meu, o cara não ia deixar um pendrive com alguma coisa comprometedora em cima da pia do banheiro, não é? Entendeu? Aí o Bolsonaro foi lá e falou assim, vou aprontar uma pra esses mané. Pegou o pendrive e pôs lá na pia, cheio de música gospel. Os caras, olha, achei um pendrive, né? Ah, se eu fosse Bolsonaro ia ser muito pior. Eu ia deixar um pendrive... ia deixar um... Viu, Aline? Eu ia baixar as fotos dentro do pendrive, assim, ó, com o toba piscando, sabe? Uma jeba desse tamanho, pra quando os caras abrissem. Meu Deus, é o Kid Bengala. É, era por aí que eu ia deixar o pendrive preparado para a Polícia Federal. Vamos lá, vamos ver as tramas de Bolsonaro. Aí daqui a pouco os caras, pumba, abre, tem uma piroca desse tamanho. Tem o Bolsonaro, ok, fazendo assim para ele. Eu ia dar risada pra caramba. Ah, imagina, ok, careca, ok pra você, PF, ok. É isso aí, se eu for Bolsonaro ia ser muito pior, né? E aqui a gente vai, né, vamos falar agora também, aproveitando que eu vou falar de política, depois a gente continua no entretenimento, tá bom, meus amores? Então vamos lá, vou completar aqui uma faixa só. Vamos falar agora sobre o Fux, né, que contrariou ao Alexandre de Moraes e ele votou contra as restrições ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo, o ministro do STF, o ministro Fux, contrariou, disse que teve uma treta no STF quando o Fux foi contra o Alexandre de Moraes nas atitudes que ele tomou. Como que pode prender uma pessoa que, querendo ou não, ele está numa prisão domiciliar, né? Quando você estipula a hora para sair, hora para chegar, ele tem que permanecer em casa das 7 às 22. Isso aí é para quem está em prisão domiciliar. Ah, você não pode ir nas suas redes sociais. Mas por quê que ele não pode ir nas redes sociais? O que ele fez? Ele foi condenado a alguma coisa? Não, não foi, porque não foi nem julgado. Os julgamentos do Bolsonaro iam ser em setembro, né? Como que pode uma pessoa que não foi nem condenada, não foi julgada nem condenada, tá com prisão domiciliar? Porque o que é. O que o ex-presidente está passando é uma prisão domiciliar, né? Vamos ver aqui, ó. O repórter Márcio Falcão ajudou aí a traduzir esse voto. O ministro Fux foi o único que votou contra as medidas cautelares. Ele disse que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Fux também afirma que a PGR e a Polícia Federal não apresentaram provas novas e concretas de qualquer tentativa de fuga de Bolsonaro. Portanto, Fux não viu elementos que justifiquem medidas gravosas. O repórter Márcio Falcão ajudou aí a traduzir esse voto. Quer mais claro do que isso, que é uma perseguição? Quer mais claro do que as palavras que essa moça aqui interpretou o voto contra o Alexandre de Moraes? Né? Se não existem, se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, nem a Polícia Federal
apresentaram algum risco? Olha, a gente viu, a gente pegou interceptou uma ligação, olha, a gente tá vendo que ele comprou uma passagem, olha, que ele fez alguma coisa. E aí o Alexandre de Moraes, sem nada, vai lá e mete uma tornozeleira nele, fica de olho nele, porque ele, com certeza ele está sendo vigiado lá na casa dele, não é mesmo? E agora o negócio vai feder, viu? Pode demorar um pouco, mas eu acho. Não vai demorar muito, não. Eu acho que o negócio está começando a azedar pro lado do Alexandre de Moraes, né? Mas, como tem muita gente com o rabo preso na mão dele, né? Pode ser que demore um pouco mais, não é mesmo? Porque ele adora, ele tem ali um monte de coisa. Vocês imaginam, né? Já tem um monte de político corrupto envolvido em porcaria que a gente sabe, né? Imagina os que a gente não sabe, que ele tá ali segurando ali, ó, carta de coringa, ó. Faz o que eu quero, faz o que eu mando, faz o que eu tô mandando, né? O que é pior, vocês já viram esse negócio que tá passando do governo federal na televisão? Vocês já viram? Nós do governo federal, né, descobrimos esse grande esquema criminoso. Descobriram aonde, cara? Que vocês descobriram? Isso aí foi denunciado. Foi denunciado por outros políticos, menos pelo governo federal. Nós já estamos tomando as providências. Prestem atenção quando que passa, porque isso é nacional, passa na sua TV em qualquer estado do Brasil. Vocês já viram? Não, porque nós estamos investigando e tomando as providências. Aonde que vocês estão investigando? Vocês não investigaram nada, brother. Nada, não tem nem começo de investigação. Teve um desses ministros que pediu aí 10 dias para eles apresentarem, falando sobre o caso do INSS, né? Já estão pedindo. Ninguém foi preso desse escândalo do INSS. E todo mundo sabe que é os presidentes desses sindicatos que foram os caras que organizaram, né, arrecadar aquelas quantias ilegais dos pensionistas e dos aposentados. Simplesmente vai lá em quem preside esses sindicatos, ó, pronto, põe uma algeminha e leva pra cadeia. Depois a gente conversa, né? O irmão do Lula, que todo mundo, o Brasil inteiro sabe, por causa da notícia, era envolvido no negócio, faturou não sei quantos. Ele faturava 100 milhões, nos últimos anos faturou 500 milhões. Ninguém fala, não, fica quieto com meu irmão, fica quieto com meu irmão aí. Ó, o meu irmão é meu irmão. Ninguém levanta o nome do meu irmão. Vê se alguma emissora de TV fala. Ai de nós se não fosse a internet. E é por isso que eles estão querendo fazer o marco da internet. Para que nem eu, nem você, nem ninguém tenha acesso a essas informações. Ou que essas informações sejam controladas. Né? Cadê que ninguém fala do filho, do irmão desse desgraçado, desse presidente que a gente tem? Né? E ninguém, gente... Como que pode um escândalo dessas proporções, de mais de 300 bilhões? Foi 6 bilhões, não. 6 bilhões foi ali o que a gente está sabendo. 2,5 milhões estavam recebendo benefício de aposentadoria, estão mortos. Mais de 1,5 milhão de pessoas, né, de outros países recebendo Bolsa Família. Mas 2,5 milhões de pessoas recebendo benefício, aposentadoria, mortos. Você acha que eles não sabem? Não, né? Mas o que mais me assusta é ninguém ter sido preso. E o governo pagando com o dinheiro da sua contribuição de impostos, do seu pagamento de impostos, pagando dinheiro roubado, brother. Pagando o dinheiro que foi roubado
inclusive pelo irmão do presidente da República do Brasil, tirando dos cofres públicos e pagando as pessoas que foram roubadas. Todo mundo que foi roubado sendo pago com dinheiro dos seus impostos e dos meus. E não tem uma pessoa só na cadeia. Numa, né? Mas eu queria tanto, né? A gente tenta crer que isso vai mudar, né? Isso pode mudar. Aqui, ó, enquanto isso, o excelentíssimo senhor presidente da República, Lula, né, continua fazendo os seus discursos de merda, né, falando merda e agredindo todo mundo que percebeu quem é este vagabundo deste presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, vou ler para vocês, ó. Lula chama a ONU de insignificante em discurso no Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Record News. Vou ler para vocês. O presidente Lula criticou a Organização das Nações Unidas, ONU, durante discurso na reunião anual do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 4. Em evento que antecede a cúpula do BRICS na cidade, ele afirmou que o mundo está carente de lideranças políticas e que nunca viu a ONU tão insignificante como ela se apresenta hoje. O presidente ainda citou o conflito entre Israel e Palestina para afirmar que a organização não é capaz de fazer um acordo de paz na guerra em Gaza. Pior esse vagabundo que virou e falou que tomava uma cervejinha lá, pessoal da Rússia, da Ucrânia, que ele resolvia tudo, né? Meu Deus do céu. E a gente fica aqui ansioso, né? Para que o nosso Brasil, para que o nosso país e o nosso povo saia disso, né, gente? As pessoas que a gente contrata para administrarem o nosso país, os políticos, eles simplesmente roubam, eles saqueiam os cofres públicos, né? Roubam o que é da gente, o que era para investir na saúde, na educação, tudo vão pondo dinheiro, favorecendo amigos que depois repassam o dinheiro. Né? A gente tem aí, claro, né, Odebrecht, JBL, todo mundo, né, que roubou pra cacete, foi comprovado que eles roubaram pra cacete, né? E aí fizeram delação premiada e tudo, inclusive entregaram, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas suas delações premiadas, né? E aí depois foram tiradas todas as suas condenações e eles continuam dando dinheiro por aí. Agora eu não sei se é para que eles continuam dando, né? Porque o dinheiro que vem dessas JBS, né? Não, é JBL. Não, JBL JBS. JBL é caixa de som. JBS, né? Entendeu? É complicado, é muita corrupção, gente. É muita corrupção para um país só. Nosso país quebrado, tá? Nosso país está quebrado. Você sabe o que a gente está investindo, gente? Eu vi hoje no Jornal da Band. 1,8% é o que a gente está tendo, investindo no Brasil. Não vai ter mais, até 2029 vai ser 0, alguma coisa. O Brasil está quebrado. Né? Vão entregar esse presidente, esse Brasil falido. Eles vão roubar, vão saquear tudo, gastar. E pergunta se eles querem diminuir algum tipo de gasto. Nada. Pelo contrário, votam aumentos de salários, benefícios para os amigos, né? É triste e revoltante. Não sei se vocês ficaram sabendo, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Luiz, né? Aqui, ó. É o Fábio Luiz Lula da Silva. Ele tem que pagar
Aí 10 milhões para a Receita Federal, né? Ele que limpava a bunda de macaco no zoológico e hoje é um dos homens mais ricos do país, né? Tudo bem, a gente sabe que existem pessoas perseverantes, não é? A gente sabe que existem pessoas dispostas, né, a trabalhar, né, pessoas inteligentes, né? Mas um homem, né, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até outro dia, né, catava bosta no zoológico e hoje é um dos homens mais ricos do país, Ele foi pra Espanha, né? sabia? Tá devendo 10 milhões para a Receita Federal. Eu vou estar lendo para vocês. Ele fugiu, tá? Ele fugiu do país. Foi para Espanha, né? Ele não foi nem para os Estados Unidos e nem para Portugal, tá? Que já tá também, já tá com o saco cheio do Brasil. E a Itália também. Ele foi para Espanha. Vou ler para vocês, tá? Essa notícia foi cadê? 3 horas atrás. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Aqui, ó. Filho de Lula se muda para Madrid e só deve voltar ao Brasil após mandato do pai. O Lula já mandou ele se picar daqui para ele não ter que pagar nada. Continua ganhando com as coisas, com as empresas dele aqui, né? E recebendo lá, né? Entenderam? Se mudou tudo com a família. E deixou bem claro que só volta depois do mandato do pai, para ver como que vai acabar as coisas por aqui. Né? Ninguém fala. Né? Deviam falar da mesma proporção que falam do Eduardo Bolsonaro, não é? Que outras pessoas, né, de direita também que se picaram daqui. Né? Mas com motivo. Né? Estão sendo perseguidos pelo Lula e pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Então poderiam ser presos sem motivo, né? Agora o filho do Lula, aqui ó, Luiz Bate, tá? A fonte é Luiz Bate, tá bom? Vocês podem dar uma conferida depois, né? Vou ler para vocês. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se mudou para Madrid, na Espanha, onde deve permanecer pelos próximos 2 anos. Lulinha só deve retornar ao Brasil após o fim do atual mandato do pai, previsto para dezembro de 2026. Lulinha foi contratado por uma empresa para atuar presencialmente na capital espanhola, considerada um dos maiores centros econômicos da Europa. Tá? Fala nada, não, que é melhor. Né? E tá aqui, ó. O vagabundo, aqui, ó. Devendo 10 milhões para a Receita Federal. O Lula também foi perdoado pela Receita Federal em 18 milhões. Né? 18 milhões de reais o Lula tinha que pagar para a Receita Federal. Perdoaram a Receita do presidente. Merrequinha, 18 milhões de reais, mais o filho mais 10. Total da família aí só de dívida com a Receita Federal, 28 milhões. Perdoados. Perdoa a sua? Vai lá. Não paga teu imposto de renda não, para você ver o que acontece com a gente. Não é? Não podemos tirar passaporte, somos multados, tem um monte de embargo na porra toda. Você tá ferrado, mas eles podem. Não é? Né? É isso aí, esse é o nosso Brasil. Eu torço para que dê tudo certo, para que a gente vote em pessoas melhores no ano que vem. Né? Pelo menos tente, né? Preste mais atenção em quem vamos contratar para administrar o nosso país, não é, Aline? Né? E vamos que vamos torcer para um Brasil melhor, né, por tudo melhor, não é mesmo, meu povo brasileiro, amado, querido?